E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem, sexta-feira, aquele dia que nunca decepciona. E, obviamente, ontem não seria diferente, mas, sério mesmo, eu acho que tem tempo que, pelo menos pra quem é de direita no Brasil, a gente não viu um período com tantas notícias animadoras, esperançosas, até boas. A começar aí pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, falando da turma do 8 de janeiro e como as penas passaram do ponto e a gente tem que corrigir isso daí. Aí fora isso, tiveram alguns posicionamentos curiosos por parte aí da Polícia Federal, teve ontem lá o Monark, recuperando suas redes sociais. Enfim, teve isso e muito mais, e o Lula segue aí derrapando de um jeito sem igual. A imprensa não sabe de colocar a cabeça, muito menos a Globo, só tem notícia daquele jeito pro Lula. E tá aquele clima gostoso lá na esquerda, que a gente vai comentar, né? A tropa não decepciona. Aí na segunda parte, eu acho que pode ser meio louco, mas e se o Lula for uma espécie de agente da USAID no Brasil? Não que ele seja filiado assim ao USAID, mas e se o que o Lula estiver fazendo, não só hoje, mas ao longo de toda a sua carreira como sindicalista e tudo mais, você vê assim que tá 100% alinhado? Será que seria loucura falar isso? Obviamente eu não vou levantar isso aí do nada, né? E tem umas coisinhas curiosas pra mostrar pra vocês. Pessoas aí que viveram a época que o Lula era um líder metalúrgico, e tem algumas coisinhas pra contar. E a gente vai falar mais algumas coisas da agenda internacional, pra depois a gente abrir um armário, porque tem uns esqueletos aí que a gente tem que comentar, responder algumas coisas aí, né, diante de tantas confusões que me envolvem. E no final do tema, uma coisa ligada à direita brasileira. Mas vamos lá, que essa introdução já fica longa. E eu acho que esse tweet aqui do Leandro Demore, esses dois tweets, são um breve resumo de como tá o clima gostoso no Brasil nesse início de 2025. As pedras estão rolando em velocidade absurda. Anistia, Bolsonaro na urna em 26, Flávio Dino na urna em 26, Lula fora da eleição, semipresidencialismo. Está tudo na mesa? Se preparem para a montanha-russa. Quais cenários? Vários. Inclusive com Bolsonaro na urna. Sem ele, talvez a direita avalie que seja uma eleição para perder, aposte em alguém como Ratinho Júnior e passe o semipresidencialismo para esvaziar os poderes do eleito. O jogo está sendo jogado. Leia. A direita aprove o semipresidencialismo, o centrão. Pro Demore, se você não é petista, você é de direita. Mas acho que vocês vão discordar do Demore em relação ao posicionamento do centrão. Mas o choro do Demore não é à toa. Vamos aqui já ouvir. Com vocês, Hugo Mota. Uma fala muito animadora. No sentido das penalidades com quem não cometeu. Qual é a sua opinião pessoal sobre o 8 de janeiro? Anistia às pessoas do 8 de janeiro. Olha, primeiro o que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições. Agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. E o Brasil foi muito feliz na resposta. O senhor não admite que foi uma tentativa de golpe? As instituições, elas se posicionaram de maneira muito firme. O Congresso estava funcionando na outra semana, o Supremo estava aberto, o Palácio do Planalto da mesma forma. Então, a resposta ela foi dada. Da mesma forma, você não pode, por exemplo, penalizar uma senhora que passou na frente lá do Palácio, não fez nada, não jogou uma pedra, recebeu 17 anos de pena para regime fechado. Há um certo desequilíbrio nisso. Seria a anistia alcançaria essas pessoas. Então nós temos que punir as pessoas que foram lá, que quebraram, que depredaram. Essas pessoas sim precisam e devem ser punidas para que isso não aconteça novamente. Mas entendo também que não dá para exagerar no sentido das penalidades com quem não cometeu atos de tanta gravidade. Bom, né? Errado não tá. Realmente tem uma galera aí que eu acho que tá sendo punido em demasia, né? Que Deus abençoe o Hugo Mota. Que essa fala aqui dele seja uma fala realmente verdadeira. Que não seja uma opinião apenas dele. Que seja opinião aí da classe política no Brasil.
Esse país merece um pouco de paz. E eu acho de verdade mesmo, ó, se o Hugo Mota colocar isso pra andar, rapaz, faço questão aqui daqui a 20 anos lembrar quem foi o Hugo Mota. O homem que ajudou a resolver aí o problema de diversas famílias no Brasil que estão com seus entes queridos presos de uma maneira muito excessiva, né? Como o Bolsonaro até disse, filhos, né? Órfãos de pais vivos. Hugo Mota, abrace essa questão. Daqui a 20 anos o Brasil vai se lembrar de você com bons olhos. Eu farei questão disso, né? Sei que não vale muita coisa, mas eu faço questão. Eu acho que muita gente também vai querer lembrar dessa forma. Avançando, eu achei isso aqui curioso, e mais curioso ainda, a parte que tá ali em verde. Eu já explico. Cúpula da PF vê Bolsonaro como página virada e já mira novos alvos. Tá bom, né? A investigação para a PF terminou. Foco da corporação agora, o crime organizado, caso de corrupção política envolvendo dinheiro público. A PF concluiu a investigação sobre tentativa de golpe e já virou essa página. Beleza. Eu acho que a história de golpe já deu no saco também. Sabe? Vai ter aí julgamento, agora tá no Supremo e tem outras questões. Eu realmente acho que a turma vai começar a focar essa questão em dinheiro público, por algumas razões. Primeiro que não tem mais o que tirar, né? Já tiraram a lei de pedra na questão de Bolsonaro. Já deu no saco mesmo. Segundo lugar, essa narrativa que vem sendo feita, vem colocada na mesa, tá fazendo com que muita gente questione o empenho do governo Lula na questão da segurança pública, que é um problema real. Inclusive, está se discutindo aí no Congresso a criação de CPIs para investigar o crime organizado. Isso é agenda, é uma pauta que estará presente nas eleições de 2026. Então Lula vai ter que dar cabo disso daí. Terceiro, fazer essas operações, ainda mais envolvendo escândalos de corrupção, passa aquela sensação para a população que o governo está realmente combatendo o andar de cima, sabe? Não está passando a mão na cabeça de ninguém. E quarto, esses casos envolve muita gente aí com mandato. Eu acho, pelo menos, porque tem aquele caso lá do rei do lixo. Então eu acho que ainda pode ser um caminho para passar um sinal para a classe política. Quem sabe no Brasil tudo é técnico. Tudo, mas mesmo sendo tudo técnico, passa aquela mensagem, né, irmão? Lembra aí que é Lula 2026, viu? A PF tá na pista. Né? Vai no aí pega no primeiro. Ei, ô, irmão, lembra que a PF tá na pista. Pega o segundo. E vai indo, né? E a gente sabe, obviamente, nenhuma operação no Brasil acelera ou reduz a velocidade por questões... A gente sabe que isso não existe. Tudo no Brasil é muito técnico, mas, enfim, né? Acho que essa questão da corrupção vai aflorar nos próximos meses. Vamos ver se faz sentido ou não. Vamos ver se estaremos certos ou não. Continuando, ontem o ministro liberou as contas do Monark. Que Deus abençoe. Lembre das outras pessoas também, ministro. Lembre, tem muita gente ainda aí que está sem poder falar para os brasileiros. A questão do Monark também não foi assim, né? Liberou, desbloqueou. Ó, você, Monark, voltar a aprontar, mais 20 mil de multa. Vocês já entenderam, né? Acho que vocês já entenderam. E esse caso é do Monark, né, querendo ou não, vem dos inquéritos, né, que investigam os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Aí se pergunte, né, qual é a relação de Monark com isso daí e o banimento das redes dele. Eu acho que também não faz muito sentido. Mas avançando, vindo agora pro Brasil de Lula, para sentir como é que tá o clima gostoso do lá. Comida muito cara pro povo, aquela fala do Lula sensacional. Parabéns, Sidônio. Esse desgaste que você tá causando ao governo Lula, sabe... Eu não sei nem como descrever. Como é que a gente descreve isso? Assim, nos deixa tão felizes. Como fala desse lindo trabalho que o Sidônio vem desempenhando para desgastar o governo Lula? Que eu sei que tá ali, ó. Matéria da Globo, cara. Da Globo. Nem a Globo passando pano. Quentinha invisível. A ação do governo Lula contra a fome abastece ONGs de petistas que não entregam refeições previstas. O Globo visitou endereços e não encontrou sinais de produção e distribuição de alimentos. Mas como assim, Lula? Não me diz que tem dinheiro aqui, né? Não me diz que tem corrupção nesse negócio.
Enquanto os petistas estão envolvidos neste escândalo, vamos ver como é que tá a vida do pobre. A gente não tá falando sobre uma escolha. As pessoas compram o que conseguem para sobreviver. Essa é a realidade, diz a Júlia do Alibi, sobre fala de Lula para que a população deixe de comprar o que estiver caro. Esse escorregão me lembra declarações sem sentido como: se não tem pão, que comam brioche. A turma da Globo News realmente está muito preocupada. Você vê ali o semblante, né? Da Ana Flor, o Otávio Guedes. Né? Tá fácil defender o governo ultimamente, tá fácil. Olha essas duas. E eu vou te mostrar um videozinho rápido de um economista para você entender o buraco que o país está metido. Gasolina sobe mais que o esperado após alta de ICMS e atinge maior valor sob Lula. José Márcio Camargo. Alimentos podem subir porque a opção do agro é exportar. E não acho que ele está de todo errado. Aí escuta isso aqui. Escute esse curto vídeo e que eu acho que pode ser muito interessante para você mostrar para as pessoas que você conhece, ainda mais essas que falam: o dólar, eu não come dólar, pobre não come dólar. Beleza, escuta só. É difícil de se entender na economia é o seguinte: quem é pobre é o cara mais dolarizado do ponto de vista de custos. O dólar mata a pessoa de baixa renda totalmente desproporcionalmente em relação à pessoa de alta renda. Os meus custos, por exemplo, são muito menos dolarizados do que uma pessoa que tem um salário mínimo. Tá? Olha só, o custo da pessoa de baixa renda é comida, e comida é 100% dólar. A comida é dólar. A não ser algumas hortaliças que você não consegue. Arroz é dólar, feijão é dólar, açúcar é dólar, soja é dólar, milho é dólar, carne é dólar. Tá? Segunda coisa que essa pessoa gasta dinheiro. Ela tem que ir e voltar do trabalho. Ela tem que comer e tem que voltar do trabalho. Gasolina é dólar, diesel é dólar. Tá? E todo o resto, carro é dólar. Tá? Tudo é dólar que entra no transporte. O transporte é totalmente dólar. Tá? A não ser o salário de motorista de ônibus. E comida é 100% dólar. Se você deixa o dólar andar, como andou 24% no ano passado, quem sofre mais desproporcionalmente é o pobre. Tá fácil de entender, né? Pobre tá aí, né? Gastando com massagem, manicure, um serviço em casa, contratando eletricista, um pedreiro, porque isso daí são salários tabelados assim dentro do Brasil, né? Pro mercado brasileiro, pra realidade brasileira. Isso não tá tabelado em dólar. Tá tabelando oferta e demanda, as regiões. A vida do pobre tá 100% baseada no dólar. O mais dolarizado de todos é o pobre. Mas ele não ganha em dólar. Ele gasta em dólar. 24% só ano passado. Imagina o que é que tá diante aqui, né? Do destino do brasileiro ao longo de 2025. Aí você entende. Se a demanda subir no exterior, o preço tende a subir. E por que não exportar, hein? Por que não exportar? Então, obviamente, os preços vão subir no Brasil também para tentar acompanhar. E se o real desvalorizar, também tem subida de preços. Você acha que o Lula vai conseguir resolver isso daí? Vocês acham? Eu acho que não. Aí, continuando. Notícias da nossa tropa. Economista diz que foi demitido do PSOL por criticar governo Lula e denuncia assédio. O partido nega. O nosso amigo David Decache, demitido da lista do PSOL na Câmara por decisão da bancada, afirmou nesta quinta ao Estadão que foi exonerado por criticar a política econômica do governo Lula. Decache disse ter sofrido assédio moral no partido e avalia que Boulos é quem manda na sigla de forma autoritária, proporcionando um ambiente hostil. Decache trabalhava na liderança do PSOL havia 8 anos, rapaz. 8 anos. E o Boulos tá nem aí pra nada. Por 8 votos a 5, a bancada decidiu retirá-lo do cargo na quarta. Ele disse que a iniciativa partiu de Boulos e afirmou que o deputado se irritou com as críticas dele ao ajuste fiscal do governo Lula. Aspas. Os assessores eram pressionados a mudar pareceres sem retirar sua assinatura. Para facilitar um consenso na bancada, sem um debate de pontos polêmicos, os assessores se sentiam pressionados e pediam demissão. Eu me mantive, independentemente do assédio. Tivemos casos de licença médica por adoecimento mental na assessoria nos últimos 2 anos. Olha o clima gostoso de quem trabalha no PSOL e tenta ser independente. O povo tá ficando dodói. Essa é a turma do... Imagina o tratamento da turma do Boulos. O economista relatou um diálogo que teria tido com Boulos em 2023
quando o deputado era o líder da sigla na casa. Procurei Boulos para falar das críticas ao projeto do arcabouço fiscal do governo. Ele me interrompeu e disse: David, você vai colocar orientação de voto sim e sem destaque. E eu respondi que eu não podia fazer isso, porque era um assessor de toda a bancada. Eu fazia o meu parecer e depois a bancada discutiria politicamente como sempre foi. Eu não vou mentir, Boulos. Eu não vou mentir que o arcabouço fiscal do Lula é bom. Ele ficou muito chateado e mandou o assessor falar comigo. E o assessor disse: você prefere se expor com o futuro prefeito de São Paulo ou 13 deputados? Aí o Decast falou: esse assédio foi recorrente, eu não vou baixar minha cabeça. Aí um dos que não votaram pra ele ser demitido foi o Glauber Braga, abriu uma live e ele avalia ser do pessoal. Não vou ficar no pessoal mais não, o pessoal é golpista. O que aconteceu com o Decast não foi um fato isolado. Vem se arrastando há algum tempo, eu diria há anos, mas tem um grau de gravidade superior que representa uma virada de chave por parte do campo majoritário do PSOL. Eu questionei na reunião qual é a diferença daquilo que foi realizado pelo Decast do que eu também realizo como parlamentar. Falou o Glauber Braga em live. Se Glauber Braga deixar o partido, corre o risco de perder a vaga na Câmara, uma vez que o mandato pertence ao PSOL. A exceção seria se o Tribunal Superior Eleitoral considerasse que a sigla cometeu um desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal contra Braga. E o interessante isso aqui, por que eu quis trazer aqui, além de falar da nossa linda tropa, gente, entendam uma coisa. Existem formas e formas de criticar o governo Lula. Existem motivos diferentes também para criticá-lo. Não adianta você querer pegar, sei lá, uma coisa do governo Lula que você acha que é ruim e apresentar essa coisa para alguém que você conhece de centro, um cara mais moderado, um cara de direita, e você querer trazer essa mesma crítica pro cara que tá dentro da esquerda para valer lulista fanático. Entenda o que se passa. Você vê que uma crítica, da forma como está sendo colocada, com sabe, as palavras do dia a dia deles, do vocabulário deles, é a crítica que mais machuca. Fez o cara ser perseguido e demitido. Essa questão do arcabouço fiscal foi em abril do ano passado. Aí eu peguei lá o Atlas para dar uma olhada e já estava lá o nosso companheiro da Caixa, ó. Abril de 2023. Eu não vou falar que eu vou ficar feliz pelo Decast demitido, né? Mas eu falo assim, pô, fico feliz de ver que acompanhamos as pessoas que causam barulho, sabe? Vejo que eu não gasto tempo de vocês à toa, que consigo identificar quem realmente aí, no debate público, tá causando confusão. É o Decast? É o Decast. Então tamo ali, ó. As primeiras simulações com a regra de Haddad assustam. Fiz algumas simulações muito preliminares com a regra do Haddad. A mais simples foi perguntar o que seria do Brasil se a regra do Haddad estivesse valendo desde 2002. Aí mostra lá, né, que o arcabouço fiscal do Haddad seria um absurdo. E ele comenta, né, na simulação, adotei um cenário otimista, com os gastos corrigidos desde 2003 pelo teto de crescimento proposto de 2.000%. O resultado está no gráfico abaixo. No ano passado teríamos 539 bilhões a menos para gastar. No total, o país em 20 anos teria perdido 8,8 trilhões de gastos públicos. E no Fica em Casa, teríamos Armagedon. Se você vê as notícias da época, né? Mal-estar econômico. E a outra? Arcabouço levará a uma alta brutal da carga tributária, diz o Pastore, né? Tava certo, né? Aumentou o imposto, aumentou? Não aumentou o imposto? O investimento no Brasil também tá deixando a desejar, né? Então acho que realmente o arcabouço fiscal é uma porcaria. Uma porcaria. Tá aí na mesa, umas metas malucas, que o governo não tá conseguindo entregar resultado nenhum. Então, sabe, acompanhe as coisas. E mantenham, assim, a cabeça aberta para ouvir. Para na hora de você pegar aquele seu amigo petista, aquele cara do trabalho que você conhece na discussão, você vai com jeitinho para deixar o cara nervoso, igual siri na lata. Vai pela borda, vai assim, com jeitinho e dá uma rasteira. Mas continuando. Você vê como tá o clima na esquerda, né? Aquela galera que diz, ai, é momento de união. Briguem no privado, se resolve, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mauro Lopes. Circula a versão falsa sobre minha saída da fórum. Não fui demitido. Pedi demissão e sigo outro caminho. Espero que o Renato Rovai, que é o dono da fórum, e seu projeto sigam em frente e que façamos a crítica sempre no terreno das ideias, sem a degradação para ataques de baixo nível que inundam as redes. Eu não fui demitido, eu que pedi pra sair. Beleza. Sei que o clima tá bacana, rompimentos públicos,
Tá lindo e maravilhoso de ver. E é esse mesmo, Mauro Lopes. Ele compartilhou aí um cara, sei lá, histórico na esquerda, o Milton Temer. Não sei se é primo do Temer. Eu sei que é um cara de esquerda pra valer. E esse vídeo eu coloquei aqui porque tá na esteira das críticas que a esquerda vem fazendo ao Lula. Mas esse vídeo vai fazer sentido um pouco mais à frente, quando a gente falar do Lula e da Alceide. Seria Lula um agente alinhado ao Alceide? Vamos primeiro aqui ouvir esse relato, né? Milton Temer explica como foi a longa jornada à direita do PT desde o início dos anos 2000. Veja só, até fazer o disclaimer. Agora o PT é de direita. Tu vai ficar brigando com o cara ou tu vai tentar entender o que ele tá falando? Pro PT, o PSDB é de direita. Para você, o PSDB não é de direita. Ele basicamente tá falando como o PT se transformou no PSDB ao longo dos anos. Um partido alinhado às políticas neoliberais entreguistas, né, e de favores a banqueiros da Faria Lima. Aquele palavreado bem carregado da esquerda, né? Um partido a serviço da burguesia. Escuta só. No último congresso do PT, antes de Lula chegar à presidência, a resolução aprovada tinha no seu primeiro parágrafo a promessa de desconstrução do modelo neoliberal herdado do mandarinato. Chegando ao governo, temos que desconstruir esse modelo contra o qual nos batemos arduamente durante 8 anos. O PT chega ao governo e a primeira providência tomada é exatamente aquela de não só manter o superávit fiscal, que é uma das principais pernas perversas do triplé, né? Liberdade cambial, ajuste fiscal. Então, a primeira providência tomada foi aumentar o superávit fiscal de 3,7% do PIB para 4,5% do PIB, 4,5% do PIB. Na sequência, vem aquilo que chocou profundamente e que gerou um grande racha na bancada do PT, inclusive, que foi o início da contra-reforma da Seguridade Social, atacando primeiro os servidores, de maneira bárbara, de maneira violenta. Essa reforma, contra-reforma do Michel Temer, agora recente, ela tem sua raiz na contra-reforma de Lula lá contra os servidores no seu primeiro mandato. Enfim, nós fizemos ali um primeiro passo do transformismo quando entregamos a economia política da esquerda a 2 luminares da direita, Henrique Meirelles e Palocci. Aqui, esse duo perverso, esse duo sinistro, teve autonomia do Banco Central e autonomia da política monetária muito antes disso virar lei. Não era o governo que dava política para o Meirelles no Banco Central. Era o Banco Central que dizia ao governo o que tinha que fazer. Daí o superávit fiscal, daí a contra-reforma da Seguridade Social, que eram coisas exigidas pelo sistema financeiro. Exigências do sistema financeiro a Lula. Bom, Henrique Meirelles é um cara de direita? Acho que não. Mas comunista ele também não é. A mesma coisa pro Palocci. Palocci é um comunista? Não. A depender... Enfim, você está documentando. Veja qual é a crítica desse cara. Mantenha isso na cabeça um tiquinho, que eu te garanto que vai fazer um pouco mais de sentido lá na frente. Aí, já nos encaminhando aqui para começar a falar da questão da Alceide, o Leandro Demore estava falando o seguinte, né? Tá fraco esse clickbait da Alceide levantado pela direita. Mas tem gente de esquerda dando aulinha de interferência dos Estados Unidos, usando esse tipo de agência, não diga, o que só aumenta o engajamento dessa história nesse momento. Tem horas que é melhor ficar quieto, eu acho. Não precisa provar que você é esperto toda hora. O Demore não quer que esse assunto cresça, né? Você não precisa bancar isso. Fica calado. Espiral do silêncio. Vamos colocar o assunto, né, debaixo da sombra. Não fale disso, rapaz. Será que é só clickbait mesmo essa questão da Alceide, gente? Obviamente que não, né? E aí vamos falar disso. Eu tava passando ontem no Twitter e aí eu vi minha companheira Yara relembrar uma postagem dela de outubro de 2024. Eu fiquei assim, mas rapaz, que onda é essa, hein? Procurador-Geral da Venezuela diz que Lula é agente da CIA.
e que foi cooptado pelos Estados Unidos na prisão. Realmente, não. Palavras duras. Aí a Yara colocou, né? 15 de outubro. Essa conversa me fez lembrar algumas notícias que circularam. Parece loucura e faz sentido na verdade. Ela coloca lá, né? Aí depois ela compartilha ontem perguntando: vocês se lembram desse assunto sobre a CIA, que financiou, né, o ecossistema de censura? E querendo ou não, o Lula sai meio diferente, né? É um cara meio identitário, meio woke. Não é o mesmo Lula de sempre, né? É um Lula diferente. É um Lula Paz e Amor versão 3.0 flex, com Geraldo Alckmin de vice. Um negócio lindo, lindo, maravilhoso. Aí eu vi isso daí, aí eu falei, pô, Lula, agente da CIA. Eu primeiro lembrei de uma coisa que a gente já comentou. Só que eu lembrei também de outra coisa, que é o seguinte. Veja se parece muita loucura, né? Primeiro vamos ouvir o Biafra. Ele participou de um podcast certa vez. O pai dele era metalúrgico, era do sindicato. E o Biafra andou contando os negócios, né? Você vê que essa postagem é do ano passado, não é de agora. Cantor Biafra, descontraído, nem imagina a importância do que conta. Diz que durante o regime militar, um espião da CIA convidou o pai dele para aprender o verdadeiro sindicalismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram a falsa esquerda hongueira identitária. Mas e a que veio antes, né? A esquerda que veio antes. Será que a esquerda que veio antes também tem um dedinho? Vamos aqui ouvir o Biafra. Meu pai, em 64, foi preso pela ditadura, ficou 6 meses sem aparecer em casa, sem ninguém saber onde ele estava, a DOPS rondando. Mas ele era o que, jornalista? Ele era presidente do sindicato dos Correios e Telégrafos. Chegou um gringo, na época, me parecia da CIA, chamou ele no canto, porque os Estados Unidos teve, nessa foi parceiro do golpe de 64. Falou para ele, o seu Wilson, falou para ele, nós queremos levar você para fazer um curso do verdadeiro sindicalismo nos Estados Unidos. Que porra é essa, né? Ele falou assim, não, tudo bem, eu acho gentil da parte de vocês, mas vou ter que comunicar a classe que vocês querem me levar para os Estados Unidos para fazer um curso de sindicalismo. Eu acho que o senhor não está entendendo a gente. Eu falei, estou entendendo, vocês generosamente estão me dando um curso para aprender o verdadeiro sindicalismo nos Estados Unidos. Aí parece que não podia contar para os amigos que ia fazer um curso nos Estados Unidos. Aí com isso em mente, vamos relembrar umas coisinhas, né? A gente vai relembrar umas coisinhas que falamos em janeiro de 2024 e depois falar algumas coisinhas de junho de 2023 que vai conectar com aquele outro vídeo, né? Vamos ver se é muita maluquice, vamos ver se faz algum sentido, algumas histórias. Pois bem, vamos lá. Janeiro de 2024. Lula Aranha. Lembra desse dossiê? Começa lá falando, inclusive, do cara da COP agora. O rapaz tá aqui no final do dossiê. Mas enfim, esse era basicamente o início do dossiê. Aí nesse dossiê a gente fala de todo mundo, fala do Aranha. Aí a questão do Aranha, eu acabei chamando minha atenção, porque eu também já tinha escutado falar um pouco do grupo Monteiro Aranha. O grupo Monteiro Aranha, ele chegou a ser, né, comandado pelo Mário Garneiro. Eu tava relendo isso daqui, eu falei, cara, agora quase com conhecimento atual, essas informações, né, envelheceram, né, com um tom assim amadeirado, gostoso. Você vê, né? Mário Garneiro. Um ano depois, em 61, Mário tornou-se o coordenador da campanha pela reeleição de JK, com quem trabalhou até 64. Também durante esse período já ocupava o cargo de diretor do Grupo Monteiro Aranha, grupo importantíssimo, fundado lá atrás pelo Olavo Egídio Souza Aranha, que é o patriarca da família do Itaú, basicamente do Banco Itaú. A mãe dos meninos, assim, a linhagem de Setúbal, que vem da Francisca, a filha dele, e o irmão da Francisca, que é o criador dá o início ao banco, Alfredo. Enfim, são filhos do Olavo de Souza Aranha, o cara que estava à frente aí do Partido Republicano Paulista por 13 anos, que era o partido da bucha. Aí olha o que diz o Mário Garneiro, né? E o Olavo Egídio Souza Aranha é quem funda o Grupo Monteiro Aranha. Em 62, Mário Garneiro, junto com Roberto Snardi, fundou o Instituto Nacional de Estudos Superiores, com o intuito de debater temas políticos nacionais. No mesmo ano, que foi o ano da eleição, que o Ivan Haslocher recebeu o cacau, que via o IBAD e a ADEP financiaram 600 deputados estaduais, 250 deputados federais, 8 governadores e 12 senadores,
que foi o dinheiro que o próprio Lincoln Gordon afirma que mandou, patrocinou, a pedido do Lincoln Gordon, a visita de Henry Kissinger no Brasil. Esse é o Mário Garneiro. Um pedido diretamente do Lincoln Gordon. Traga o Henry Kissinger aqui no Brasil. Gente, Henry Kissinger é o grande nome da política externa dos Estados Unidos aí, sei lá, no século XX. Aí continua. Aí, esse dossiê começou com o Aranha, que agora é o chefe da COP30. Eu sabia umas coisas do Mário Garneiro, porque eu tinha descoberto isso daqui, né? Esse livro dele, Jogo Duro. A gente vai chegar lá. Mas só para relembrar, né? Aí a gente comentava que o Mário Garneiro foi o responsável por abrir as portas do Partido Republicano lá dos Estados Unidos para o PT. O Disseu foi falar com ele, falava, o Disseu deu uma carta aqui pro Mário Garneiro, lindo, maravilhoso. O Mário Garneiro, como você pode ver, né? Ele tinha muitos amigos, como por exemplo, o Duque de York e o Lord Rothschild. Eu chamei, o povo diz que é Rothschild, né? Eu falo Rothschild, fala Rothschild. Os Rothschild lá, amigo do Mário Garneiro também, só a nata do mundo. Aí o próprio Disseu comenta isso anos depois, em 2014, escreve um livro para contar os detalhes. Aí, curioso, né? Esse parágrafo aqui. Disseu pousou nos Estados Unidos, sem falar nem entender inglês, não conhecia quase ninguém, munido do apoio do FHC 100% alinhado, né? Financiado pela Fundação Ford desde 1969. Sarney e Garneiro. Sua estratégia funcionou, apenas 4 dias, teve encontro com bancos, empresas, agências de rating, representantes da sociedade civil, governo americano. Disseu não poupou símbolos com visitas de cortesia a gente vinculada a Bush pai e ao vice-presidente. Em seguida, o Disseu era informado que, de volta ao Brasil, Disseu teve de apaziguar a militância do PT. Qualquer gesto de denúncia aberta aos Estados Unidos poderia jogar tudo a perder. Não faremos confrontação ideológica com os Estados Unidos, disse um grupo de militantes. A correlação de forças não permite, né? Não é que a gente é vassalo do Biden, é porque a gente não pode criticar, a gente não pode. Tá certo. E aí a gente chegou nesse dossiê mesmo, o ponto que fez é porque eu tinha escutado essa aranha. Aí eu tava com essa história. Aí tava com essa história do Mário Garneiro na minha cabeça. E aí quando eu vi o André Aranha Corrêa do Lago, que é o cara que tá chefando a COP30, aí eu falei, as duas histórias se conectaram. E que história é essa? O Mário Garneiro escreveu um livro em 1986, que o Lula nunca desmentiu. Nunca desmentiu. E essa história, se você procurar na internet, ela tá registrada no PCB, Partido Comunista Brasileiro, desde 2011. Tá lá. Reproduzimos abaixo o conjunto de textos organizado na publicação O Lula Secreto, pelo blogueiro Hugo Studart, no International Press, informação independente do Brasil e no mundo. Segue coletânea de artigos sobre o já mítico presidente Lula. Mário Garneiro, testa de ferro do Barão de Rothschild no Brasil, conta sobre o Lula Secreto. Um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem e desconhecido metalúrgico, o Lula, sem origem partidária, sem referência, sem grandes articulações, e de repente se transformar em um grande líder. O Golbery estava lá monitorando tudo, era o chefe da coisa toda. Lula tem estrela? Sorte? É um predestinado? Ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura? Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria invenção do Golbery, em armação com o Mário Garneiro. Será? Recebi tempos atrás uma cópia do capítulo do livro de autoria do próprio Mário Garneiro, Jogo Duro, relatando sua relação com Lula nos anos 70. O livro já esgotado foi editado pela Bestseller em 88, foi 86, não, 88. O depoimento em questão vai da página 130 a 135. Alguém já estranhou o fato do Lula jamais ter contestado o que Garneiro disse no livro, nem tê-lo processado? Indaga Alfredo Pereira Santos, autor da digitalização do trecho. Aspas. Longe de mim querer acusá-lo de ser o Cabo Anselmo do ABC, mesmo porque, ao contrário do que ocorre com o próprio Lula, eu só acuso com as devidas provas. Só me reservo o direito de achar estranho. Lula foi a peça sindical na estratégia de distensão tramada pelo Golbery. O que não sei dizer é se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel.
escreve ainda o Mário Garneiro. E aí fala isso, fala outras coisas também, fala sobre estudos na Johns Hopkins University, aí tem as histórias do Lula com a AFL-CIO. Aí ainda, aqui na foto, né, com os Rothschild, aqui é o Soros, né? Aqui é o filho do Garneiro, que é o Soros. Só a nata. Aí fala dos Morassat e tudo mais. Aí, vou descer um pouquinho mais, que foi um dossiê Agentes Ford. Antes da gente olhar o que rolou aqui. Vamos ver. Agentes Ford, pronto. Aí a gente fala do Agentes Ford, falando do Boulos, papapá. Eu acho que tá aqui no final, eu coloquei essas notícias também. Eu relembro essas notícias. Ação Ford, tá tudo no toco. Aqui. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva viajou para os Estados Unidos em 89 para se encontrar com Peter Bell, que era o vice-diretor do Diálogo Interamericano. Lula e FHC estavam lá. Diálogo Interamericano é uma espécie de braço da CIA também, né? Para promover suas operações ao redor do mundo, aqueles grupos de fachada. Que o Lula e o FHC ambos eram membros. Outro membro brasileiro do Diálogo Interamericano era o Lehman. O Lula também foi lá bater papo com o Council of the Americas. Aí você fica assim, é estranha, rapaz. Essas proximidades que o Lula tem em relação com as pessoas, tá lá. Que aqui, ó. Lula visita Peter Bell, Diálogo Americano, Council of the Americas. Você fica meio assim. Aí, vamos lá para junho de 2023. Aqui são as notícias que eu achei interessante. Na época a gente fez um dossiê para falar sobre a foto do Lula com o Soros. A gente olhou um monte de coisa, o contexto da época. Aí falamos do FHC, da terceira via. Você viu, ó, avanço da direita ameaça a velha turma da terceira via. Lá na Europa, né? Início dos anos 2000, 2002. Aí eu sei que a gente comentou um monte de coisa. Aí a gente comentava um texto de Olavo de Carvalho, de 2007. Em outro texto de 2007, quase profético, Olavo se debruçava para explicar o que Lula estava fazendo contra o Brasil e como a esquerda nacionalista estava sendo enganada. A matéria narrava que o senador Pedro Simon disse que estão internacionalizando a Amazônia. Não dá para entender como um processo desses ocorre no governo do PT, diante de um projeto governamental que permitia à União conceder iniciativa privada à administração e exploração econômica das florestas nacionais. Curioso isso daqui, né? Iniciativa privada fazendo gerenciamento de... Eita, tem uma empresa atualmente fazendo a mesma coisa, não era PT. 14% do território nacional, hein, Lula? Aí o Olavo dizia que se o senador tivesse lido seus artigos, tivesse assistido as suas conferências, não estariam tão surpresos diante do óbvio, pois o professor dizia que, pelo menos 10 anos antes da eleição do Lula, ele advertia: se vocês querem saber o que é entreguismo, esperem o PT chegar ao poder. O Olavo estava lá, manicou e tudo mais, e colocava algumas pautas que ele falava: irmão, isso aqui o PT vai botar para frente. Imposto mundial, colocar o exército a favor da ONU, legislações uniformes sobre direitos humanos, imigração e tudo mais, Tribunal Penal Internacional com jurisdição sobre o governo de todos os países, Assembleia Mundial eleita por voto direto, é um projeto globalista. E a gente lembrava que a turma do PSOL, do Boulos, inclusive entrou com um projeto em março de 2023, que é lá do crime de ecocídio, para entregar para o Tribunal Penal Internacional, o tribunal que o Trump acabou de sancionar. Vocês viram isso? Que o Trump sancionou o Tribunal Penal Internacional? Pois bem, o pessoal do Boulos, um agente Ford, né, que nasce pelas mãos da Fundação Ford, como foi o FHC, querendo aí criar o crime de ecocídio. Parabéns, Boulos. 100% alinhado daí a turma da Alceide. Por isso está calado. Enfim, a gente comentava essas coincidências. Aí falava, né, voltando ao texto, falava, escrevia mais algumas coisas, da precisão, queria mostrar um certo avanço e esperança para o Brasil. E mostrava como a direita ia crescendo. O professor apontava que naquela época os Estados Unidos já se viam divididos entre os adeptos da soberania nacional, os conservadores, e os da submissão à estratégia globalista, liberais e esquerdistas em geral. Ele também dizia que todo esse embate já fazia parte do debate político diário nos Estados Unidos. Aí seguia lá comentando, e aí, veja só, Jorge Soros afirma agora que o governo do PT tem que dar certo. Agora. Agora quanto? 27 de janeiro. Porque antes, o Soros falou que ia dar errado. O preço do dólar chegou a subir, foi um caos, né, nas eleições, o Lula é uma ameaça para a economia. E agora o Soros era amigo do Lula, rapaz. Que coisa, né?
Durante as eleições de 2002, Soros dizia que os mercados financeiros impoeriam o caos se os eleitores nas pesquisas não optassem firmemente por José Serra. Fez campanha, né? Mas o Lula levou. Aí veja como são as coisas, né? Tá aqui o Lula com Soros, foto clássica e o companheiro Palocci. Que o cara diz ali que o Palocci é quinta coluna, é traidor do movimento. Aí, o que acontecia na época? Comentamos ali atrás que o pessoal tá aí diante de um racha. Glauber Braga falando que vai sair do partido. O pessoal não existia. O pessoal nasce por um racha do PT. E esse racha do PT começa alguns anos antes. No ano 2000, a turma do PT criou o FSM para competir com o FEM, né, que é o Fórum Econômico Mundial. O fórum do PT era o Fórum Social Mundial. Tá ali, vamos fazer, vamos bater de frente, o que a gente faz, o que a gente acontece. Aí teve o primeiro, aí dizia, né? Nesse contexto que surgiu a ideia como contraponto ao Fórum Econômico Mundial. Dizia a Folha de São Paulo, citação direta da matéria. Aí, passou um ano, passou dois, passou três. Lula, eleito presidente, era o terceiro Fórum Mundial Social, a chance do PT brilhar. Governo defende ida de Lula a fórum em Davos. Aí começou a cara, não, o Lula deveria ir a Davos, o governo defende isso, defende aquilo outro. Aí você vê, né? Viagem de Lula a Davos, eleição do Senado e reformas dividem o PT. Começa o racha interno. Militantes anti-globalização e MST pedem que Lula não vá a Davos. Lula não vá. Não vá, Lula, não vá. Você está traindo o movimento. Petistas criticam a decisão de Lula de viajar a Davos. E aqui já tinha gente como a Heloísa Helena, que está naquele racha, no desembarque, que dá e cria no pessoal no final do dia. Lula está mais próximo de Davos do que de Porto Alegre. Aí você olha essas notícias todas, né? O governo Lula, transição energética, essa vassalagem em relação ao Biden. Será, gente, que o Lula virou o vassalo do Biden agora? Ou será que o Lula sempre foi do time? A cria do Golbery. Um agente a serviço do império, como a esquerda gosta de falar. Eu olho pra trás e me questiono. A turma da velha guarda da esquerda, que lá atrás tinha uma posição um pouco mais simpática ao do PT, cada vez mais tem uma posição mais crítica, inclusive ao passado, de achar que foram enganados pelo PT. E eu acho que se você pegar a história do Brasil nos últimos 30 anos, eu acho que se você retirar a componente foro de São Paulo, você olhar, cara, o que realmente tem assim em termos de comunismo? Comunismo. É porque a palavra comunismo o pessoal usa num contexto muito amplo, mas comunismo, assim, de forma mais estrita, uma política econômica, no olhar mais estrito, não tem. É muito mais uma esquerda similar ao Partido Democrata do Biden, identitária, muito woke, do que qualquer outra coisa. Isso não começou de agora. Talvez o Brasil não percebeu. A forma como é com a economia, o rentismo, os juros, os privilégios aos bancos, os campeões nacionais. Isso não vem de hoje. Não vem de hoje. Aí você olha as eleições de 22, a visão da CIA no Brasil. A turma da Alcei estava agora no governo Lula. Enfim, muita coisa aconteceu. Aí eu fico me perguntando, né? Será, rapaz, que é muito louco pensar, porque a esquerda tá calada, né? Não sei. Estranho esses eventos. Meio estranho, né, Lula? Fica aí o questionamento no ar. Fica o questionamento no ar. Por que o Lula está tão calado sobre o tema? Porque as pessoas da esquerda que lutavam contra o imperialismo estão caladas. Cadê o PT, pô? Cadê os petistas? Cadê o MST? Que batia de frente com isso daí. Estão caladas, ainda era Lula 3. O Lula que tem como vice o Geraldo Alckmin. Estranho. No mínimo estranho. Pelo menos eu acho estranho. Posso achar estranho? Eu acho. Pegando o gancho dessas questões internacionais, Felipe Barros deu entrevista. Tem pessoal, gente boa lá. O Eric, eu mesmo dei entrevista para o Eric semana passada. Tá, o Josafato, todo mundo ali. Conta aqui o Felipe Barros. Eu acho, viu, Josafá, que nós precisamos aprimorar a nossa legislação nesse aspecto, seja com o meu projeto de lei das ONGs e também com outras legislações. Eu vou citar para vocês um exemplo. Quando
teve aquele episódio da mina de urânio, ela estava sendo explorada por uma empresa peruana, e essa empresa peruana, pelo que a imprensa divulgou, havia sido vendida por uma empresa chinesa. Portanto, se a empresa chinesa, a mineradora chinesa, comprou a mineradora peruana, e essa mineradora peruana tinha os direitos minerários para explorar aquela mina que continha urânio, logo, a empresa chinesa terá direito sobre a mina de urânio. E eu fiz uma publicação nas redes sociais, justamente anunciando inúmeros requerimentos que eu estava fazendo para a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, para a própria Agência Nacional de Mineração, mas eu fiz uma publicação dizendo que falta para o Brasil um controle maior dos seus ativos estratégicos. Alguns liberais entraram em desespero, falando, meu Deus, ele está falando de controle de capital. Olha, mas de ativos estratégicos do Brasil, eu de fato acho que tem que ter um controle do Estado brasileiro, não do governo de plantão. Porque se qualquer um de nós tentarmos investir em áreas estratégicas dos Estados Unidos, nós temos que submeter esse nosso investimento a uma comissão que é formada pela CIA, pelo FBI e pelas inúmeras agências reguladoras existentes nos Estados Unidos. No Japão, idem, mesma coisa. Qualquer investimento estrangeiro em áreas de importância daquele país, áreas que eles considerem como essenciais, passa por uma análise imensa da sua vida pregressa, da pessoa física, da tua empresa, de tudo, justamente para que o Estado de cada país controle e saiba quem está comprando o quê. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa legislação. Eu estou terminando de criar um outro projeto sobre isso, para vocês terem uma ideia. Eu comecei a receber as respostas desse caso da mina de urânio recentemente. A Agência Nacional de Mineração disse que não estava sabendo de nada. O Banco Central disse que não há nenhuma transação financeira correspondente à venda dessa mineradora peruana. Então, quer dizer que uma mineradora chinesa compra uma mineradora peruana que está explorando urânio no território brasileiro e as autoridades brasileiras não ficam sequer sabendo do que está acontecendo. O Brasil está sendo vendido e as autoridades brasileiras sequer sabem, sequer têm consciência daquilo que está acontecendo no território brasileiro. Então, eu acho que a gente precisa aprimorar a nossa legislação de modo que a gente tenha instrumentos do Estado brasileiro sobre seus ativos estratégicos. Eu também acho. Eu acho que esse projeto tem que andar, temos que seguir falando dele. Terça-feira aí o Congresso voltar, né? Decidir as comissões aí. Vamos botar, né? Prioridade. Prioridade pro Brasil, pra gente começar a ver a coisa andar e dar um enquadro aí em todo mundo. Seguindo a linha. O que é que eu faço? O que é que eu faço com ele? O que é que eu faço com o Ruizão? Ruizão, amigo. Se controla. Ruizão só tá faltando gritar Bolsonaro 2026 ao vivo no Brasil 247. Eu estou preocupado. Tô achando que o Ruizão vai ser demitido. Tô achando que vão proibir o Ruizão de ir lá. Aí tu coloca, né? PT já passou a tocha da democracia e da liberdade pro Bolsonaro. Agora tá passando a tocha do nacionalismo e do anti-imperialismo. A situação é dramática. A Atos diz. Paradoxal. Aí tu diz, rapaz, enfrentar Bolsonaro é muito pior. É muito popular. É um líder popular. Mas vamos aqui ouvir a fala dele. O bolsonarismo, ele é uma força popular muito importante. Na minha opinião, ele está se expandindo. Tem gente que acha que ele está em retrocesso. Eu não concordo com essa análise. Ele está se expandindo, eu vou dizer mais. O PT oferece todo tipo de argumento para ele se expandir cada vez mais. Tem a política identitária, tem a política em relação ao imperialismo, onde o PT, depois de ter passado a tocha da democracia e da liberdade para o Bolsonaro, agora está passando a tocha do nacionalismo e do anti-imperialismo para o Bolsonaro. Isso aí é um paradoxo total, né? Mas, você acha que é melhor para o Lula enfrentar o adversário conhecido na eleição, o Bolsonaro, ou enfrentar uma eventual surpresa? Não, Bolsonaro é pior. Bolsonaro é pior. Pior. Bolsonaro é muito popular, né? É um grande líder popular. O que a gente precisa ver é se o Bolsonaro consegue, né, transferir a popularidade dele para uma outra pessoa, se ele não for candidato. Por isso que todo mundo está interessado em tirar o Bolsonaro da jogada. Não é luta contra o fascismo, é manipulação eleitoral, né? Mas o pessoal não quer reconhecer isso porque existe aí uma religião que diz que tudo que acontece com o Bolsonaro, você tem que falar que é bom, e tudo que o Bolsonaro faz, você tem que falar que é ruim, mesmo que você não esteja vendo isso dessa maneira, né? Entendi. Entendi, né? Entendi. O Batucho não sabe nem o que fazer mais com a situação. Aí, pegando o gancho aí no que foi dito, o Carlos comenta, né? Rapaz, a quantidade de dados divulgados por Bolsonaro nos últimos dias relacionados ao escandaloso uso do dinheiro público aplicado em ONGs para implementação de agenda que interessa aos aliados, né, socialistas, como o caso da USAID, é completamente ignorado por todos os espectros políticos e midiáticos no Brasil. É só mais uma coincidência frente à covardia que querem, mais uma vez, fazer com ele. Tem método.
Aí Bolsonaro coloca ali a notícia de 2 de janeiro de 2019. O governo tinha acabado de começar. Via medida provisória, Bolsonaro cria monitoramento de ONGs e organizações internacionais. Para o movimento indigenista, né, a iniciativa inexistente nos governos anteriores busca enfraquecer os seus parceiros. Jair, esse é o caminho, Jair. Esse é o caminho. Como isso aqui também, ó. ONG difama agro brasileiro. Que ONG? Observatório do Clima. A Observatório do Clima foi criada pelo SEID. Olha lá nos atlas. Tu vai achar o PDF que tá comentando sobre a reunião que a Observatório do Clima foi criada. Estamos ganhando espaço, Jair. Estamos ganhando espaço. Aquela fala da Mônica Bergamo, não vamos criar nenhum cavalo de batalha, mas foi desnecessário. Aquela história lá de base na tríplice fronteira, não vai ter base porcaria nenhuma. Vamos recuperar esse meio de campo. Os caras da esquerda sabem fazer. A agenda é nossa. A agenda da soberania nacional anti-SG é nossa. Os americanos quiser, mandam ajuda, mandam uns blindados. Mas do Brasil, se eu tomar conta. Tomar conta, junto com o exército, temos que seguir avançando. E aí, até pra olhar e falar numa boa. Foi curioso porque ontem o Grilo falou isso, né? Eu comentei uma parada do Grilo. Cara, se aparecer alguma coisa da auxílio do governo Bolsonaro, o cara que aparece, vamos ver, pra gente evitar que isso seja feito no futuro. O governo Bolsonaro assinou um acordo com a agência que Trump chama de corrupta, a USAID. O acordo foi entre a pasta do Ricardo Salles e a USAID, a turma do Princípios e Valores. Esses só valores, né? Previu o trabalho para o lançamento do primeiro investimento de impacto focado na biodiversidade conduzido pelo setor privado para a Amazônia. Então é isso, né? Próximo governo aí, corrigir esses erros. Corrigir, né? Voltar a ter aí princípios e valores. Ah, meu Deus, meus amigos intergalácticos, vocês, viu? O Jamil Chat tá vendo. O Jamil Chat tá vendo vocês. Mas vamos lá. Vamos lá pra eu poder me defender. Não tive tempo ontem. Gente! O Deltinha. Eu tô feliz. De coração mesmo. Eu estou feliz, Deltinha. Você me deu um presente que você não faz nem ideia do presente que você me deu. Você realmente, assim, você tirou a máscara de um jeito sem igual. Não só a sua. Eu sou o trombadinha de dossiê. O trombadinha. Aí ele fala assim, ó. Ou deveria dizer amigo e aluno de gente investigada e presa. Tá, mas e aí? E depois foram soltos. Mas e aí, Deltan? Um cara que trabalhou com a justiça, um procurador. Gente que foi investigado, presa e solta. Tá, mas e aí? É bandido ou é injustiçado? Você deveria responder, Deltan. Você não deveria colocar assim, né, no ar, com possibilidades. Você deveria ser incisivo e bater o martelo. Você tem capacidade de ler um processo e falar se foi justo ou não. Mas tudo bem. A gente já fala disso daí depois. Eu quero começar falando dessa linda postagem do Silvio Grimaldo. Desse jeito o canguru vai fazer a gente acabar gostando do Deltan. Ô, Silvio, obrigado, Silvio! Eu vi tu, sabe, ficar em qualquer tipo de discussão. Mas tem umas coisas que são sensacionais. O Silvio Grimaldo hoje é uma das pessoas que mais odeiam o Bolsonaro. E de boa, todo mundo pode odiar. É o dia, acordo, dorme pensando no Jair. Veja como são as coisas, gente. Esse aqui é o mesmo Silvio Grimaldo. Por isso que é dia, né? É capaz de a gente gostar do Deltan, né? O Deltan está fazendo a gente gostar um pouquinho dele. Porque o Silvio nem gostava tanto assim do Deltan no passado, como ele deixa claro, né? O Deltan colocava ali uma linda montagem, extremamente mal feita, né? Que meme é esse? Vocês já devem dar esse mistério, né? Aí era 2022, ele já estava se movimentando para ser candidato. Aí o problema da corrupção era o Supremo, porque antes era Bolsonaro, né, Deltan? Aí o Silvio Grimaldo fala, isso é uma verdade, Deltan, mas acobertar o PSDB certamente não ajudou em nada. Saudades do Silvio Grimaldo do Velho Testamento. Mas não esse, o verdadeiro do Velho Testamento. Tá chegando perto, não é esse, é o de 2019. Você vê a época, né? O Sérgio Moro botava ali, se você fechar os olhos e pensar na Lava Jato, vai lembrar facilmente dos corruptos. E hoje, o que está acontecendo? Aí o Grimaldo fala, claro que tem explicação. Não tem corrupção no governo Bolsonaro? Agora, Sérgio, por que você não conta que praticamente todo mundo que você prendeu já foi solto, graças ao trabalho de avacalhamento que você e o Deltan fizeram? Não tem corrupção no governo. Nem você acredita nisso, Silvio.
Cadê a corrupção, pô? Mostra aí. Depois dessa amizade, tudo está sendo arquivado e acabou a corrupção no país. Aí o Grimaldo responde, enfim, você não consegue mostrar nada. Você só gostaria muito que tivesse um escândalo de corrupção para poder cavalgar no Moro. Mas o bom mesmo é isso daqui, ó. Isso daqui é o roteiro da vida do Intergaláctico. Silvio Grimaldo, versão do Velho Testamento, fala para o Silvio Grimaldo, membro da tropa intergaláctica. Permita-me desenhar. Ontem, as pessoas que queriam a pele de Deltan por conta dos diálogos publicados pelo Intercept, hoje, essas mesmas pessoas apostam todas as fichas em Deltan na PGR, como se ele fosse a última reserva moral da Lava Jato. Para o braço midiático do establishment, pouco importa o assunto em questão. Tudo tem que ser usado para jogar contra Bolsonaro. Deltan na PGR, Bolsonaro indicou um sujeito que tem diálogos cabulosos com Moro para prender inocentes. Deltan fora da PGR, Bolsonaro acabou com a Lava Jato. É um jogo de perde-perde. Deltan não é o que importa. A única coisa que importa é enfraquecer Bolso Vader junto aos Bolso Troopers na rua. A mesma coisa vale para a lei de abuso de autoridade. Se o Nitro, né, era o Bolsonaro, se o Bolsonaro veta tudo, ele é autoritário jogando para a militância populista. Se ele veta parcial, é um traidor do povo e defensor dos ladrões poderosos. Não importa o que faça, a narrativa sempre será torcida em desfavor do presidente. Continue ouvindo essa gente e preparem, né, para tomar naquele lugar. Se Bolsonaro apoia o Alcolumbre, é traidor. Se Bolsonaro não apoia, não está sendo pragmático o suficiente, não está articulando de uma situação que claramente ele ia perder. E não me faz colocar, né, Silvio, aquele tweet de 2020 que você conta pra topa catinguenta, né? Que o Lira, cara, era a melhor opção que o governo tinha. Aquele tweet machuca, né? Saber que eu tava defendendo o mesmo posicionamento e você me ajudou. Eu tenho certeza que aquilo ali machuca, aquele tweet rodou bastante no Twitter. Mas, enfim, o que eu posso falar pra vocês todos é que o tempo passou, gente, e eu tô no mesmo lugar. O lugar anti-Deltan e pró-Bolsonaro. Olha, meu lindo amigo Timóteo da Brado Rádio, a rádio mais intergaláctica do Brasil, que odeia a cadela do Centrão, não é como vocês falam de Bolsonaro, o Frouxonaro. Bolsonaro postava um vídeo, que vídeo é esse? Né? Você tava lendo um link, via Kim Paim, e o Timóteo falava, o Kim Paim é o melhor. E agora eu deixei de ser o melhor, sou um bandido. Eu sou o trombadinha dos dossiês. Vamos ouvir o que Bolsonaro falava? Em 12 de dezembro de 2021, vamos ouvir o Jair. Jair Messias Bolsonaro. O que é que você falou nesse momento? Bom dia a todos. Domingo, daqui a pouco parto para o sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Ver o que aconteceu nos nossos irmãos por ocasião das chuvas torrenciais na região. Agora eu quero fazer um pedido todo especial para você nesse domingo, como nunca fiz na vida. Aí tem um link. É um vídeo feito pelo Kim Paim de aproximadamente 1 hora. Você tem que assistir e repassar. O que está ali, entre outras coisas, um jogo do poder de forma documentada. Em grande parte, sabia eu de tudo aquilo que eu vivia. No momento eu era o presidente e tinha as informações que precisava. Obviamente não tinha como agir naquele momento. Uma das passagens que não está ali. Estava em 2019, faltavam poucas semanas para eu indicar o PGR para o Senado, e o ajudante de óleo trouxe o telefone e falou: Deltan Dallagnol quer falar contigo. Eu falei: não vou falar com ele. Porque eu não queria falar com ele, nunca tinha falado antes, por um motivo muito simples. Ele queria uma audiência comigo. Porque ele era, no momento, cotado nas mídias sociais como ir para o PGR, né? A pessoa certa para o PGR, como naquele momento também a pessoa certa para o Supremo seria Sérgio Moro. E se eu tivesse audiência para ele, com toda certeza, eu não ia indicá-lo para a PGR, mas ele ia sair com uma história própria. Eles faziam por ocasião de alguns depoimentos, por ocasião da Lava Jato.
escrevia um depoimento e chamava o cara para assinar. E ia falar o quê? Que eu teria feito uma proposta indecorada para ele, para salvar um amigo, um parente. E então, como ele não aceitou o Deltan Dallagnol, ia me acusar do quê? Esse vídeo documentado, feito pelo Kim Paim, você tem que assistir e tem que repassar. Para você entender de vez o que eu passo, a minha função e o que quero para o nosso Brasil. É simplesmente imperdível esse vídeo. Por favor, assista. Um bom dia a todos. O que teve de youtuber, meus coleguinhas de youtuber da mídia independente de direita, né? Ô, rapaz, qual a ideia de gente vocês, né? Compartilhou isso daqui, que é importante. As postagens de vocês no passado, mas vocês esqueceram tudo, né? Ah, que vocês... Eu tô na mesma posição. E ó, não foi de 2021, não. Eu fui atrás pra ver a data certa. 16 de janeiro de 2020, Silvio Grimaldo, você, herdeiro do professor Olavo de Carvalho. Eu nem faço questão de falar, quem sou eu? Porque isso é meu Deus, você é meu Deus, então se você é o herdeiro dele, como é que eu vou usar o professor? Mas só para relembrar, é que eu só pra data, para mostrar aqui, antes de ser moda. Olha esse título, Dossiê Dallagnol. As ligações entre o Novo, o MBL, o Livres, empresários e o Renova BR. 16 de janeiro de 2020. Então não é um negócio de agora. Não é uma pegada no pé, não é uma birra qualquer. Olha essa postagem como envelheceu bem, rapaz. Olha as pessoas que lá estão. Ah, Leandro Ruschel. O senhor mudou tanto, Leandro Ruschel. Por quê? Por quê? O Constantino chega a mesma coisa, né? Olha o Leandro Ruschel. Por que eu falo com toda a convicção sobre o esquerdismo de Dallagnol? Porque tenho dois amigos da maior confiança que ouviram da boca dele pesadas críticas a Bolsonaro. Leandro Ruschel, por que você mudou, meu churrasqueiro? Ai, os prints da internet, eu adoro eles. E aquele do Constantino, né? Grave. Mas já tem bolsonarista passador de pano puxando a cartola que Deltan esquerdista pra blindar o mito. Ah, meu Deus. Nossa Senhora dos Prints não me abandona. Aí, ó, o Silvão Grimaldo, saudades, viu, Silvio? Silvio do Velho Testamento era demais. Para a isentosfera, ser contra a indicação do Deltan é bolsonarismo passador de pano. Mas todos os promotores e operadores do direito de direita que eu conheço já alertaram para o risco Dallagnol desde antes dele ser queridinho. A Celia tá na mesma posição até hoje. A Celia tá ali, ó. A milícia tucana quer convencer você de que apoiar a Lava Jato, combate à corrupção e o Deltan significa necessariamente defender sua indicação para PGR. Que coisa, né? Mas vamos lá. Vamos voltar primeiro para as críticas. O Deltan Dallagnol, a minha crítica, o meu crime é não falar do ministro nominalmente. Deltan, eu fundei a tropa dos covardes em 2021, irmão. Eu tô falando pra turma parar de lavar a alma. Já tem anos. Eu não sou defensor disso não, cara. Eu não acho que eu não acho que gritaria, sabe, discursos duros e contundentes vão salvar o Brasil, não. Até porque eu não sou político. Eu não quero ser. Eu não tô jogando pra torcida. Eu trabalho com informação. Mas essa acusação que eu sequer falo, você vê que a própria turma, pô, te responde, ó. Engraçado, eu acompanho diversos YouTube de direita e praticamente todos que foram de encontro direto, né, foi de peito aberto, tiveram seus canais retirados ou precisaram fugir do país. O Kim cota indiretamente em quase todos os vídeos que produz. É impossível não relacionar o fato à pessoa, fora o gigante trabalho no Atlas, que eu cite nominalmente. Suas atitudes passadas são passíveis de críticas e posicionamentos e o senhor deve aprender a ser macho, de ao menos responder antes de contra-atacar com acusações infundadas. Aí a Bia da Casa não colocou ali umas páginas do Atlas, né? Comentando algumas notícias da pessoa que o Deltan quer que eu critique. Não vou, Deltan. Eu sou covarde, irmão. Tenho medo mesmo. E aí? Fazer o quê? Você tá aqui justificando e confirmando porque o Trombadinha não cita. Sim, tenho medo mesmo. Ué. Sou o patrono fundador da Tropa dos Covardes. Aí ela perguntou, irmão, qual o crime? Qual o meu crime? Ter medo. Eu tenho medo. O sem medo é vocês. Ah, engraçado, ó. O cara que basicamente quer que eu trabalhe de graça recebe 41 mil reais do Novo. Deltan, manda o Novo depositar 41 mil reais na minha conta
Quem sabe eu deixo de ser covarde. Falar bem do novo eu não vou. Não vou mentir, porque eu tô ganhando dinheiro de vocês. Mas é muita cara de pau. O cara tá sendo pago 41 mil reais. É pouco dinheiro, gente. Você estaria feliz com 41 mil reais? 41 mil reais e quer vir falar do meu trabalho. Teu quanto, irmão? Teu mulher, filha, sabe? Tia conta. Toda a vida que eu tenho, ela já existe. Da mesma forma, desde eu ter canal no YouTube. Eu já tinha casa antes do canal. A minha moto, inclusive, é a mesma. Meu carro, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Agora tem uma filha, quer dinheiro pra gastar mais, né? Eu não posso ter trabalho de graça. Meu Deus do céu. Pô, vou parar de comer, fazer fotossíntese. Aí o Deltan quer que eu faça isso daqui, ó. Urgente. O ministro arrega e libera redes. Arregou o quê, Deltan? O que arregou, Deltan? Que cara lacrador, velho. Sensacional. Parece o Gustavo Oswaldo Eustáquio, como diz aqui o Alessandro Black. Mas o bom mesmo foi isso. Isso aqui foi impagável, Deltan. Muito obrigado para mostrar quem são seus amigos. Olha com quem Deltan Dallagnol faz parceria. Com a Madalene Laxo. Parabéns, Deltan Dallagnol. E, Deltan, eu sei que eu venci porque eu não sou político. Eu não vou ser político. Eu não sou você que está em busca de atenção. Eu não tenho um projetinho de partido. Eu não estou ganhando dinheiro do partido para fazer nada. Eu quero é isso, cara, ó. Boa, Deltan. Parabéns por ser instruído pelo filho da Miriam Leitão. Lembra do Vladimir Neto, Deltan? Ele aparece nas mensagens, né? Batendo papo com você. E também por tentar colocar o irmão do Flávio na PGR. Lembra daquele diálogo? Que foi até o Cláudio Dantas, né? Você lembra? Você falou, Boquita, o Cláudio Dantas quer saber quem a gente vai apoiar para a PGR? E o Boquita te responde, o Nicolau e o Mário. Que era o Nicolaudinho e o Mário Bonsalha. Lembra, Deltan? Porque eu não sou eu, lembro como o Thiago Ramos também lembra. As pessoas têm memória, Deltan. E muito mais disso daqui, ó. Olha quem chama os 8 trombadinha. A parceira do Luciano Nayan. Aquele vídeo clássico. Olha, eu vou mostrar só quem compartilhou o vídeo, né? Porque esse vai ficar em silêncio. Esse ficará em silêncio. Porque a luta dele pela verdade termina na página 1. Meu amigo churrasqueiro. Meu amigo churrasqueiro. Cadê? Ó, olha só. Cadê? Dossiê histórico da direita. Só pra botar aqui na tela. Acá, ó. Acá. Olha meu amigo churrasqueiro. Leandro Ruschel. Madalene Laxo, que está se vitimizando nas redes, foi aliada de primeira hora da CPI das fake news e da perseguição a centenas de pessoas. No vídeo ela aparece rindo e se gabando disso. Quantas famílias ela ajudou a destruir. Mas agora ela tá do lado certo, né, Leandro? Tá contra mim, né, irmão? O silêncio da direita é ensurdecedor. A arte da seita política. Ó, a Madalene com a Ian. Tem um vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo botar pra dar play. Deixa eu me vitimizar, vocês não se vitimizam, deixa eu me vitimizar também. É meu momento de vitimização agora, meu momento. Vou brilhar. Igual purpurina. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui? Acho que não consigo dar play nesse vídeo aqui, não. É esse aqui? Eita, é esse aqui mesmo, rapaz. Eu vou conseguir dar play, viu? Não sei, vou testar. Não garanto. Vai que dê erro. Vou botar aqui, ó, pra ver. Botar um ganho aqui de áudio. Deixa eu ver se vai. Puta, eu bato. Ô, não vai? Eu bato. Deixa eu ver se eu botar esse vídeo, ver se vai. Deixa eu ver se vai. Que nem vai dar pra ir. Nem vai dar pra me vitimizar. Puta, eu bato. Ô, rapaz. Nem vai dar. Que triste. Deixa eu ver se eu consigo baixar esse vídeo. Nossa Senhora dos Prints não me abandona. Eu achei o vídeo lá. Ó. Puta, eu bato doído. Por exemplo, o Zé Ruela lá do Kim Paim veio com aquela palhaçadinha. Não sei o que. Vai fazendo teoria da conspiração. Eu fiz um vídeo que eu sei que teve pouca audiência, só que o relatório com o que ele fez vai para a CPMI das fake news. Então, quer dizer, e eu não estou retaliando, porque é o seguinte, porque isso é teórico da conspiração,
faz afirmações que não pode provar, é parte dessa usina de desinformação da rede, e nós vamos tretar agora como gente grande. Então, o que eu acho que falta é o direito a fazer isso, sabe? Assim, Me jurou de perseguição. Mas tu foi preso, Ian. Sentiu, né? Ó você, Pica-Pau. Pica-Pau não é isso aqui. O Pica-Pau, o perfil, eu gosto quando ele tá só no modo treta. Ele tá muito intergaláctico ultimamente, né? Relembrar e viver. Ah, meu Deus. Aí agora eu vejo, né? Olha com quem o Deltinha se junta, com a Madeleine Lax. Ah, Deltan. Eu te conheço, cara. Carnaval, tu é um perseguidor, Deltan. E não só sou eu com isso, não, né? É o que eu vejo. Eu vejo o Brasil tá vencendo, ó. Deltan tentava repassar dinheiro de fundo da Lava Jato à Transparência Internacional desde 2015. Notícia do Conjuro, Deltan. Se for mentira, vai lá e processa, irmão. Lá. Ah, meu Deus do céu. O meu crime é ter medo. Eu sou um criminoso, gente. Tenho medo. Sou um homem com medos. Sobre essa questão de CPI da Fake News, o Gabinete do Ódio. Escuta isso aqui. O senhor Andrei, né, o diretor da JPF, foi lá no Roda Viva da Vera Magalhães. Queria falar um pouquinho de Jair Bolsonaro, né? Não dá para não falar dele aqui, diretor. O senhor vai cumprir pessoalmente o decreto de prisão dele? Qualquer investigado pode ser sujeito de alguma medida cautelar, seguindo absolutamente o que está na lei, seguindo os regramentos técnicos jurídicos para as nossas ações. Eu fiz essa pergunta porque parece iminente, né? Parece bem provável que o decreto de prisão dele uma hora vá acontecer. Indiciado em vários inquéritos da sua Polícia Federal, na iminência de ser denunciado pela Procuradoria-Geral, proibido de deixar o país, passaporte retido, não pode sequer falar com testemunhas, com outros investigados, e no Supremo, certamente, se ele tiver mais de 2 votos, é muito, né? Então, é por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor, se for decretada a prisão dele, se o senhor vai cumprir pessoalmente ou alguém da sua equipe que vai. Esse inquérito deve envolver a questão do gabinete do ódio, porque até agora não se apareceu com uma clareza maior como está a participação de pessoas ligadas ao ex-presidente, como o filho Carlos Bolsonaro, pessoas que trabalhavam no Palácio do Planalto enfim, atuando na questão da desinformação, segundo a Polícia Federal, nas redes sociais e insuflando movimentos golpistas. Ele deve aparecer isso com uma maior clareza? Não posso, obviamente, antecipar aqui questões dessa investigação ainda em curso, mas recordo que no próprio relatório, no extenso relatório já apresentado, ali já se desenhou um pouco e se responsabilizaram várias pessoas em razão daquilo que vocês da imprensa resolveram chamar de gabinete do ódio, enfim, de que está sendo assim denominado. Que várias pessoas, inclusive comandantes das Forças Armadas, foram alvos desse ataque virulento em redes sociais a partir desse movimento que fazia parte de todo esse contexto. Agora, aguardemos o momento do relatório final desse próximo inquérito para que a gente... Até militares foram alvos, né, desse gabinete do ódio. Vamos ali voltar no Atlas de dezembro? Vamos voltar no daqui de dezembro, né? A gente comenta sobre essa história, gabinete do ódio. O Santos Cruz foi um dos alvos, né? A gente ia saber de tudo. Quem foi o alvo? Santos Cruz, né? Quem que aparecia liderando a tropa? Danilo Gentili. Curioso, né? Nunca aconteceu nada com Danilo Gentili. Aí, se liga. Você vai nos documentos oficiais da CPMI das Fake News. Documentos oficiais. O Ayan, que aprontou. Lindo, maravilhoso. Tinha amanhã. O MBL. O homem foi habilidade Nando Moura. Pronto. Você pega aqui, ó. Olha o documento. Documento referente a Santos Cruz. Perfis que comemoram a demissão dele. Aí você vê aqui, ó. Nando Moura. Todo mundo aqui, né? Ó, Leandro Rocha. Eu fico de cara, mano. Todas as pessoas que um dia eu defendi, hoje me atacam por eu estar na mesma posição. Qual a posição? Passar pano pra Bolsonaro. Bater no Deltan que eu sempre bati. Cara, quem foi que mudou, velho? Foi eu que mudei. Sério mesmo, foi eu que mudei. Todas as pessoas, porque eu defendi um dia, eu fico assim de cara. Ó o Bernardo Kista lá falando que eu sou amigo do Aldo Rebelo. Infelizmente não sou. Um dia eu vou fazer uma live com o Aldo Rebelo só pra vocês chorarem. É assim, é curioso, velho. Mas obviamente todos vocês vão se calar, né? Porque agora eu não presto mais porque eu não gosto do Deltan, né? Algo novo. A Atsuko comenta, né? Forjada por diversos setores da imprensa, esquerda e direita, eu não esqueci de vocês. A narrativa do gabinete do ódio, velho, tá aí até hoje.
Todos vocês da direita que em 2018 fizeram parte do início dessa narrativa, devem ter vergonha na cara ao posar de justiceiro ou Paulinho da moralidade. A sorte de vocês é que, infelizmente, muitos abrem mão da memória em detrimento de um discurso fácil e acalorado. Mas nem todo mundo esquece, né? Você vê aqui a dona Irlanda, ó. Embora, então vencido, né? O Fachin entendeu que o tribunal precisava ser coerente, apartidário, aplicando o mesmo entendimento ao ex-presidente, ao Lula. Partindo do pressuposto que eu endosso, que o Fachin sempre teve atuação correta, firme, na Lava Jato. Lembra disso? Quando o Lula, né, quando teve a decisão, a principal decisão aí do Lula, pelas mãos do Fachin, o Dallagnol apareceu pra passar pano pro Fachin, rapaz. Curioso, né? Ai, e aqui, né? Postagem Felipe Barros, 2021. Bolsonaro lutando por mais transparência nas eleições. E eu tô falando que nunca teve evidência de qualquer coisa estranha. Então, atentar contra elas configura crime de responsabilidade. Eu lembro disso, viu? Queria meter Bolsonaro na cadeia, né, Deltan? E o errado sou eu. O bandido, trombadinha de dossiê, odiado pelos meus colegas da mídia independente de direita, os meus grandes jornalistas influenciadores. O errado sou eu. O errado sou eu. E é só pra falar do Arthur, Deltan, só ler ele rápido. Chegamos ao ponto de ter que explicar para um ex-procurador o que é primeira instância, devido processo legal, ausência de prova, autoria, trancamento, arquivamento. Será que o Deltan sabe procurar, né? Processo no Google? Só que ele sabe, pô, sabe? Como deve saber que o Ministério Público pediu arquivamento em segunda instância pelos mesmos motivos. Sabe que a denúncia foi inventada, fraca, sem qualquer substância. É dá uma lida lá, Deltan, que ele tá comentando, né? Tu bloqueou ele, mas lê lá. Enfim. Fala sobre os investimentos que ele recebeu. A Pedro Arthur tanta falcatrua que era uma empresa que tinha até o aval do próprio Congresso americano na época. E uma empresa tão ruim, né? Era uma empresa, deve ser uma empresa laranja, que tá aí até hoje. Vai fazer agora frente à B3, que é a Bolsa do Rio de Janeiro, a nova Bolsa, né? Comprado pelo Fundo Mubadala. Realmente deve ter sido um negócio muito ruim. O pessoal comprou, vai colocar em operação agora, porque era muito ruim, né? Eu mereço, viu? Aí eu vejo gente fala, eu gostava mais de você quando você não era duguinista. Até hoje eu quero saber o que é ser duguinista, né? Enfim, né? Tem gente que mudou. Eu acho que não fui eu. A Nossa Senhora dos Prints tá aí pra mostrar, né? Acho que meus posicionamentos especial com a turminha do Partido Novo, a turminha do Deltan. Mas é isso. A direita não tem memória. As pessoas não têm memória, né? E o que é que eu posso fazer? Eu tento aqui contar a minha história. Tá aí registrado ao longo do tempo, né? Assiste lá depois ao vídeo de Bolsonaro que ele fala. Vejam esse vídeo. Vejam. Vê lá. Vê que o tempo diz. É porque eu não faço vídeo lavando a alma. Eu não vou fazer, gente. Não espere isso de mim. Tô aqui, coloco as informações, faço... Eu sou o trombadinha dos dossiês. E se você apoia o meu trabalho, diferente do Deltan, não recebo 41 mil reais do Partido Novo. Fala aqui no final do vídeo, não tem um Pix, mas se quiser tornar membro do canal, né? Então, valeu. E assinar o Atlas, kimpaim.com. Tem acesso a todos. Vai ser agora 24 a partir do dia 15. Tá lá, kimpaim.com, sem BR. Vou mandar todos esses vídeos lá no Telegram, você pode dar play de novo. E por hora eu fico por aqui. Deixa aquele grande beijo, abraço e um abraço especial pro Deltan. Esse post aí com a Madalene Laxo, cara. Eu fiquei de cara, eu falei, nossa, finalmente tirou a máscara de quem são seus amigos. Os mesmos bons e velhos perseguidores que vêm desde 2019 e criaram o estado das coisas que nós estamos, né? Os velhos e bons dossiês do Ayan. Fico só triste pelos meus coleguinhas da direita, né? Que hoje eu, mais do que nunca, sou persona não grata. Meu erro é as mesmas posições de sempre. Fazer o quê, né? Então, salve todos aí. Amanhã estamos de volta. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Fui, meus amigos.